Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de História da EJA. Hoje conversaremos um pouquinho mais sobre a história no nosso cotidiano. Fazemos parte da história? Estamos inclusos na história? Por que estudamos história ou vemos história no nosso dia a dia? Vamos compreender um pouquinho mais sobre isso? Vamos dar início à nossa aula? Todos têm uma história que revela sua identidade, ou seja, quem são, de onde vêm, qual a família que pertencem, quais foram as experiências que viveram, quais são suas referências culturais e etc. Todos nós temos uma história, né? De para onde vamos, de onde viemos e assim sucessivamente. Essa história é carregada muito pela nossa família, né? Ali pelo nosso meio familiar. E ali no nosso meio familiar já está embutido ali as nossas características, as nossas singularidades, as experiências, né, que a família já viveu, que a gente vai estar vivendo. Então, tudo isso carrega a história. Todos somos produtos de história e participamos ainda da história do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado e do país em que vivemos. Sim, participamos ativamente dessa história. Por isso, conhecer a própria história e da sociedade em que estamos inseridos nos ajuda a compreender os fatos do presente e a perceber que com os acontecimentos influenciam o nosso futuro. A partir do momento que eu me torno, ali um conhecedor da história, eu posso influenciar muito o meu futuro. Porque a partir do momento que eu compreendo da onde eu vim, o que eu fiz, como foi feito até chegar ali, eu consigo compreender melhor e fazer melhor o meu presente, e o meu futuro. Então, é de suma importância que eu seja ativa ali na minha comunidade, no meu bairro, essas coisas. Ah, Jaqueline, mas como assim eu posso fazer história no meu município, no meu bairro, essas coisas? Vocês sabiam que a partir do momento que você planta ali uma árvore ali na calçada da sua casa, ali você está construindo uma história? Ali você está fazendo uma coisa melhor, uma melhoria? É muito importante. Quando os seus filhos ou os seus outros familiares chegarem ali e puderem, se esconder na sombra daquela árvore para fugir do sol, eles vão lembrar que foi você que plantou aquela árvore, você que cuidou daquela árvore. Aquela árvore vai fazer parte da sua história. E uma coisa que foi uma melhoria, Uma árvore é sempre muito bom, plantar uma árvore. Todas as nossas histórias revelam a nossa identidade. Por exemplo, quem somos, de onde viemos, a qual família pertencemos, quais foram as experiências, que nós vivemos e que ainda vamos viver. Quais são as nossas referências culturais? Tudo isso, toda essa carga, ela já vem ali na minha história, na história da minha família. Por quê? Bom, quem eu sou? Eu sou quem eu sou porque eu sou sozinha? Ou porque eu fui criada junto a um grupo de pessoas que ajudaram, na educação, na vivência ali do dia a dia, para eu me tornar quem eu sou hoje? Até eu chegar na idade que eu estou, eu tive uma rede de pessoas atrás de mim que contribuíram para eu ser quem eu sou hoje. Eu tive exemplos, eu tive educação, eu tive estudo, graças a essas pessoas. Então, o meio em que eu vivo contribui muito para quem eu sou e para quem eu vou ser, De onde eu venho? Já tem ali também toda uma história em torno de onde eu venho, por que eu cheguei,
como eu fui inserida ali, como eu nasci naquela família, né? Então, todos nós somos produtores de história. O profissional que se dedica ao estudo e registro da história chama-se historiador. Os historiadores são quem estudam a história. Eles se dedicam ali no estudo da história, né? Por isso que nós conseguimos ter hoje uma visão tão ampla do passado, de como foi a história e assim sucessivamente. Para realizar o seu trabalho, ele utiliza as fontes históricas, que são vestígios culturais de sociedades estabelecidas em determinados lugares e períodos. Então, os historiadores, eles utilizam vestígios culturais, que são de uma determinada sociedade e um determinado período. Quais são esses vestígios? Esses vestígios são cartas, objetos, livros, né, depoimentos, fotografias, pinturas, roupas e etc. O que são vestígios? Vestígio é tudo aquilo que restou, o resto, né, um sinal ou uma marca. Mas como assim, Jaqueline, eles estudam vestígios? Bom, as vestimentas que usavam-se antes, as roupas que utilizávamos antes, não são as mesmas de hoje. Então, esses objetos, essas roupas, elas carregam a história. E quando os historiadores vão ver aquilo ali, eles vão estudar aquilo ali, eles conseguem mensurar, fazer toda uma trajetória de como foi feita aquela história. Lembrando que nós não conseguimos reviver o passado, né? Então, nós temos vestígios, nós temos indício, não significa que é uma coisa concreta, né? Mas eles se aproximam ao máximo do concreto para fazer os nossos livros de história. Até o século XIX, as principais fontes utilizadas pelos historiadores eram os textos escritos, como leis, certidão de nascimento, atestado de óbito e etc. Então, antigamente, o que eles tinham de escrito, ali era feita a história, né? Como eram as leis antigamente? As certidões de nascimento, para saber quando nasceu, né? Como aquela pessoa foi registrada, a certidão de óbito, para saber quantos anos viveu, como aquela pessoa morreu, e assim sucessivamente. Nessa época, no século XIX, os historiadores acreditavam que esses documentos eram os mais fiéis e que só poderiam estudar o passado assim. Então, nessa época, eles acreditavam que não havia outra maneira de estudar o passado, só havia a maneira dos documentos. Então, eles estudavam os documentos e aí retratavam ali os documentos. Posteriormente, depois, né, os historiadores começaram a admitir, a aceitar diversos tipos de produções humanas como fonte de história. Assim, novas versões para um mesmo acontecimento passaram a ser consideradas. Como assim, gente? Posteriormente, né, depois do século XIX, os historiadores eles começaram a aceitar relatos humanos, né, que as histórias fossem contadas por humanos que viveram ali naquela época. Começaram a aceitar como fonte de estudo e aí eles passaram a ter uma nova perspectiva, uma nova visão para os assuntos estudados anteriormente. Bom, agora que já conhecemos um pouquinho mais sobre a história, vimos como ela era pesquisada, né? Como ela era documentada. Vamos relembrar o que vimos até aqui? Todos somos produtores de história. E quando compreendemos a história, temos uma perspectiva para melhorar nosso futuro. Então,
A história no cotidiano nos dá uma perspectiva de como vamos melhorar o nosso futuro. Compreendendo o que foi feito atrás, eu consigo melhorar hoje para ficar ainda melhor no futuro. Até o século XIX, os historiadores se baseavam em documentos escritos, como certidão de nascimento, certidão de óbito, leis e etc. Então, até o século XIX, a base de pesquisa dos historiadores eram esses documentos escritos. Após o século XIX, depois do século XIX, os historiadores começaram a aceitar relatos humanos sobre os fatos e versões de história, o que tornou o estudo mais amplo, né? Então, a partir do século XIX, depois do século XIX, eles começaram a aceitar relatos humanos e aí o que havia sendo estudado se tornou muito mais amplo com esses relatos. Agora que já vimos todo o nosso conteúdo e já relembramos um pouco do nosso conteúdo, vamos para a nossa atividade de fixação? Vamos lá? Vamos dar início? Bom, eu pedi que você pegasse um de seus documentos pessoais e preenchesse em seu caderno esse quadro. Qual documento pode ser utilizado? Pode ser utilizada a certidão de nascimento, caso você tenha. Caso não, você pode preencher mesmo de cabeça ou utilizar algum outro documento. Eu perguntei o nome, a data de nascimento, o horário de nascimento, o local de nascimento, o nome dos pais, o nome dos avós, materno por parte de mãe e paterno por parte de pai. Preencha em seu caderno. Aqui eu fiz um preenchimento com os meus dados pessoais, tá? A única coisa que está faltando aqui é a hora do nascimento, porque na minha certidão de nascimento não consta e a minha mãe não lembrava. E caso aconteça com você, não tem problema nenhum, tá? É só deixar em branco também. Mas aí tem o meu nome completo, a data do meu nascimento, o local em que eu nasci, o nome dos meus pais, o nome dos meus avós maternos por parte de mãe e o nome dos meus avós paternos por parte de pai, ok? Eu perguntei também aqui qual é a origem do seu nome. Você sabe qual é a origem do seu nome? Caso você não saiba, você pode pesquisar. Faça uma breve pesquisa ali na internet sobre a origem do nome. Nós temos várias origens de nomes. Temos nomes franceses, nomes italianos, né? Ah, Jaqueline, mas eu pesquisei aqui, o meu nome é de origem francesa, mas a minha família não é francesa. Não, gente, é porque às vezes ali na hora de escolher o nome, a sua família se familiarizou melhor com aquele nome e quis dar aquele nome para você. Mas não necessariamente você tem que ser de origem francesa para carregar um nome de origem francês, tá bom? Eu perguntei aqui também qual foi o seu nome, qual é o nome escolhido para você e por quê, né? Quem escolheu o seu nome e por quê? E eu também perguntei, se você pudesse, você mudaria o seu nome e por quê? Eu trouxe aqui também as minhas respostas pessoais, tá? São pessoais, cada um vai ter a sua, mas só para vocês terem uma melhor compreensão de como responder essas coisas assim. Aqui, na origem do meu nome, o meu nome é de origem francesa, é o feminino de Jacques. Quem escolheu o meu nome foi meu pai. O meu pai tem 4 meninas, comigo 5, e são todas meninas. Todos os nossos nomes são femininos de algum nome masculino. Será por quê, hein, gente? Com certeza ele estava esperando um menino aí, né? Mas não veio. Somos todas meninas. E quem deu o meu nome foi meu pai, tá? Foi meu pai que escolheu o meu nome, que deu o meu nome.
E aqui eu perguntei, se você pudesse, você mudaria o seu nome? E por quê? Bom, eu não mudaria o meu nome. Eu me identifico muito com o meu nome, eu gosto do meu nome. Às vezes as pessoas erram o meu nome, me chamam por outro nome, eu fico pensando, será que eu gostaria de ser chamada assim e tal? Não. Eu gostaria muito de me chamar mesmo como eu me chamo. Eu gosto muito do meu nome, então eu não mudaria o meu nome, porque eu me identifico com o meu nome, tá? Agora é com vocês. Agora eu espero vocês, tá? No caderno de vocês, eu quero que vocês escrevam, façam um breve registro sobre a origem do seu nome. Como eu disse, a origem pode ser pesquisada na internet. Ou, caso vocês tenham acesso, né, a pessoa que escolheu o nome, por que escolheu o nome, vocês podem fazer um breve relato sobre isso. Por hoje é só, espero vocês na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal YouTube SMED GV.